tema da nossa aula de hoje é fisiologia da ritmicidade circadiana. Nós vimos que uma questão fundamental para olhar ao normal ou à saúde, né, de um ser humano ou de qualquer mamífero, a gente precisa entender e olhar como está, né, o meio interno. Que o normal, né, o saudável, é que o meio interno ele esteja em equilíbrio, que as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas fisiológicos têm como função primordial a manutenção desse equilíbrio, manutenção do equilíbrio do meio interno. Porém, a gente viu que algumas, né, funções, elas variam ao longo, né, da nossa vida, elas variam ao longo, né, do ano, elas variam ao longo do dia. E aqui nós vamos discutir exatamente como é que ocorre essa variação ao longo, do dia. Então, a primeira coisa, né, que eu gosto de chamar a atenção é o quanto, né, se conhece o termo, né, cronobiologia. Crono, que é o nome do Deus do tempo, né, em grego é tempo, biologia, o estudo dos seres vivos. Então, o estudo dos seres vivos, né, levando em conta essa propriedade que é o tempo, ou o estudo do tempo biológico. Embora a cronobiologia, como uma disciplina, não seja tão conhecida o termo assim, mas com certeza o termo relógio biológico é algo bastante, né, conhecido, é bastante popular. Por que que o relógio biológico, né, e o que é o significado real de relógio biológico? Na verdade, quando a gente trabalha em ciência, quando a gente trabalha no processo educacional, da educação científica, tradicionalmente a gente faz analogia dos fenômenos biológicos com os fenômenos físicos, com os fenômenos mecânicos, que nós mesmos, seres humanos, criamos. Então, uma analogia, que é do relógio biológico, é que nós temos, na verdade, não um relógio como esses estão descritos, este aqui é um cronômetro, este é um relógio de parede, e este é um relógio, né, também é um oscilador, é um marca-passo. Então, se eu estou mostrando aqui, que nós chamamos de marca-passo, que na verdade ele é um oscilador, né? O marca-passo, né, ele não passa, né, de um oscilador. Né? Na verdade, tudo isso aqui é um oscilador, isso aqui também é um oscilador. Esses osciladores, eles são organizados fisicamente para, né, ver a passagem do tempo. E é claro, o que nós temos biologicamente são marca-passos, são um conjunto de estruturas, no caso central, no sistema nervoso central ou perifericamente, que tem a capacidade de oscilar, e essa capacidade de oscilar permite que haja a produção de um evento rítmico. Nós temos, inclusive, um marca-passo bastante conhecido, que é o nosso coração. No nosso coração, nós temos um conjunto de células musculares estriadas cardíacas que tem essa propriedade de oscilar. O seu potencial de ação, ela tem uma instabilidade no potencial de membrana que faz com que eu sempre tenha, né, potencial de membrana ou potencial de ação, e esse potencial de ação se propaga para todo, né, o tecido cardíaco. É disso que nós vamos falar. E como isso está relacionado com o nosso dia a dia e como isso também está relacionado com algumas patologias. A cronobiologia, ela ficou bastante mais conhecida nesse século XXI, recentemente, porque em 2017, o Comitê de Nobel deu o prêmio de Fisiologia ou Medicina, né, para esses três pesquisadores. Os três americanos, o Michael Young, né, o Jeffrey Hall, né, e o Mike Rosbach. Todos os três, eles trabalharam ao longo, né, do tempo, né, com pesquisa, né, na área, de cronobiologia, estudando, né, a ritmicidade, né, circadiana. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Pronto.
Ok. Então, vocês estão vendo a apresentação, não é isso? Então, o que nós temos, né, depois, né, do prêmio Nobel, né, é claro que você sempre desenvolve muito mais a área. Nesses últimos anos, a gente tem tido ainda mais desenvolvimento, principalmente naquilo que nós chamamos, né, de medicina circadiana, ou seja, olhar, né, o processo, né, de saúde pensando na ritmicidade circadiana. Então, se a gente for olhar aqui eu estou chamando a atenção de alguns artigos recentes, né, o quanto que, por exemplo, aqui é uma editorial, né, do Sleep Research Society, né, onde está escrito, né, as consequências para a saúde, né, da quebra, né, da ritmicidade circadiana, que luz e cronobiologia, implicações, né, para a saúde, para a doença, né, a medicina circadiana na quarta dimensão, essa dimensão temporal, né, a ritmicidade circadiana, implicações para a saúde, para a doença, né, cronobiologia, né, o futuro da medicina. Então, veja que são várias avaliações dos últimos anos, o quanto que o estudo da ritmicidade circadiana, hoje, ela tem uma implicação. E que tem o que nós chamamos hoje, deixamos como medicina circadiana, ou seja, do jeito que a gente fala, né, da medicina de precisão, em que eu tenho que olhar, né, o genoma, eu tenho que olhar individualizado, né, o sujeito, eu também tenho que olhar a ritmicidade do sujeito, tenho que respeitar. Então, quando a gente fala, né, de medicina circadiana, um exemplo está aqui nesta figura. A figura representa muito bem como, né, a cronobiologia contribuiu e está contribuindo com a mudança do pensar e do fazer, né, a medicina. Então, aqui a gente tem 2 leitos hospitalares, na verdade é o mesmo leito, né, numa situação antes da medicina circadiana e um leito depois da medicina circadiana. Então, o que é que a gente tem aqui nesse leito, né, um leito, tem o quarto aqui, né, todo, tem aqui o lugar onde o paciente fica, nesse lugar eu tenho um ambiente, né, inclusive, né, para ficar, né, o acompanhante, eu tenho os equipamentos que controlam aqui, mas se a gente olhar, eu tenho aqui uma porta, né, só, né, eu não tenho janela, eu tenho pouca iluminação, veja que aqui está muito mais escuro. No mesmo ambiente, no formato que nós chamamos, né, circadiano. O que é que a gente tem aqui? Né, o ambiente agora eu tenho uma grande janela, aqui desse lado, né, eu tenho mais iluminações, eu tenho iluminação aqui diferente, iluminação mais baixa aqui, aqui. Eu tenho uma outra lógica, né, do olhar. Então, na verdade, enquanto anteriormente nós imaginávamos e pensávamos, né, o ambiente hospitalar como um ambiente mais fechado, um ambiente muito mais próximo do artificial do que o natural. E hoje, com várias evidências, mostraram de que, na verdade, quando eu faço um ambiente isolado como esse, em que o paciente não consegue perceber quando é dia ou quando é noite, né, o paciente acaba deixando de expressar sua ritmicidade, ou passa a expressar sua ritmicidade de forma que gera perturbações do seu meio interno. E hoje nós sabemos que a transformar o ambiente hospitalar num ambiente mais próximo de um ambiente natural, em que o paciente ele consiga perceber quando é dia e noite, por contato com o meio externo, com iluminações adequadas e etc. Então, é isso que nós chamamos, né, da contribuição da ritmicidade circadiana. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é o que está por trás disso, quais são os mecanismos fisiológicos envolvidos neste processo. Então, na verdade, a gente gosta de dizer que a cronobiologia, a evidência que existe um ritmo circadiano é bastante antiga. Este é o primeiro experimento marcado na história, que está registrado, né, pelo menos, que ocorreu em 1729. Esse astrônomo, né, o Jean-Jacques Desmarins, um astrônomo francês, né, então ele utilizou isso aqui, a mimosa pudica, né, que ocorre muito, inclusive, aqui na região do Nordeste do Brasil. Quando você bate aqui nessas folhas, né, a folha se fecha. E o que ele observou é que, no ambiente natural, as folhas ficam abertas durante o dia e durante a noite as folhas se fecham.
E o que ele fez? Um teste, né? Ele imaginou se isso ocorre, se isso era dependente direto da estimulação luminosa da luz solar, né? Ou se isso era uma coisa endógena, se era dentro da planta tivesse um mecanismo que promovesse, né, abertura, fechamento, independente do estímulo luminoso. Então, para isso, o Jean-Jacques Desmarins fez o seguinte experimento. Ele colocou um vaso de mimosa pudica dentro, né, de um baú e levou esse baú para, né, o porão da sua casa. E o que ele fazia era, a cada momento, mais ou menos a cada 1h30, ele ia lá, abria o baú e olhava e anotava como é que estavam as folhas, se as folhas estavam abertas ou fechadas. E o que ele observou é que, ao longo das 24 horas, as folhas ficavam exatamente, continuando tendo o mesmo movimento. Em determinada fase, elas ficavam com as folhas abertas, em outro momento, elas estavam com as folhas fechadas. E essa coisa, folhas abertas, folhas abertas, folhas fechadas, continuava ao longo de vários dias, né, independente de estar tendo contato com o sol. Então, ele fez essa comunicação à Academia de Ciência Francesa, isso aqui é o texto, é um pequeno texto, descrevendo de que, né, a planta continuava com essa oscilação, independente, né, do estímulo ambiental, sugerindo que deveria ter um mecanismo endógeno nessa planta que promovesse isso. Qual é a diferença disso com relação à interação, ou a relação disso com a questão da homeostasia, né, como foi dito na aula anterior? Então, basicamente, o que a gente tem é que, aqui no caso, o tipo de regulação do meio interno pela temperatura, né, ou seja, quando eu tenho mudança na temperatura ambiental, eu tenho mecanismos que detecta e que promove resposta com o objetivo de contrapor. Então, eu tenho retroalimentação negativa. Então, isso deu a ideia, né, que a homeostasia é um mecanismo de controle da manutenção do meio interno constante, né? Então, o termo, né, estásia significa constância. Então, era para manter o meio interno constante. O que parece, né, não é bem isso. Quando a gente olha este gráfico, o que é constante aqui? Então, na verdade, o que este gráfico mostra? O hormônio de crescimento, está aqui no eixo do Y, nós temos a concentração do hormônio de crescimento, e aqui no eixo do X, nós temos o tempo em horas. Este experimento ele foi feito da seguinte forma. É uma criança, né, ela é internada na unidade, né, de pediatria neuroendocrinológica, isso aqui lá no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo, né, lá na USP. Então, esta criança ela foi internada, e exatamente para ver o perfil da secreção do hormônio de crescimento. Então, era colocado, né, um catéter no braço dessa criança, e a cada 20 minutos era retirada uma pequeníssima quantidade, né, de sangue dessa criança e feito a medida, né, do hormônio de crescimento. Sabendo que essa criança ela ficava na enfermaria, mas ela ia também para a área, né, de lazer do hospital infantil, porque você tem a brinquedoteca, onde a criança fica, né, fazendo as suas atividades, né, interagindo com as outras crianças, e depois ela dormia, e enquanto ela dormia também era coletada. Então, a cada 20 minutos eu ia lá e pegava, né, um pouquinho da quantidade de sangue. Ia lá e pegava. Mesmo enquanto a criança estava dormindo, você ia lá e pegava, a criança nem acordava, você nem despertava essa criança, porque estava pegando, né, essa quantidade de sangue. Então, o que é que a gente vê claramente nesta unidade? Não existe uma constância. O que existe é a primeira medida que está aqui, né, ela deu indetectável. Isso é feito, né, através de um método altamente sensível, radiomonoxide. Depois a medida deu muito pouco, né, depois subiu um pouquinho, foi lá para 7, depois cai novamente para 1. Depois tem várias medidas, né, a cada 20 minutos, ó, dá 0, não detecta nada. Aí depois sobe um pouquinho, vai lá para 2, vai para 8, depois cai para novamente 2, aí 0, 0, 0, 0. Subiu um pouquinho, aí teve um pico lá, vai lá para 15, aí veio caindo, 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 até 0, 0, 0, 0, 0, subiu novamente, caiu, 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 ficou muito baixo, subiu um pouquinho, caiu, aí 0, 0, 0, 0, ficou muito baixo.
Aí, de uma hora para outra, subiu bastante. Olha os picos, isso aqui exatamente coincidindo com a fase de sono, enquanto a criança estava dormindo. Um pico muito elevado, depois sobe de novo, cai, sobe, 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 cai, e assim sucessivamente. Então, o que é que a gente pode, né, tirar, né, de conclusão desses dados? Né? Primeiro, é que isso aqui é o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento ele é secretado pela hipófise, e a hipófise recebe uma modulação do hipotálamo. A hipófise produz, secreta o hormônio de crescimento, ele cai na circulação sanguínea, e aqui o que eu estou medindo é a concentração do hormônio de crescimento. Então, eu estou indiretamente fazendo a medida da secreção e da produção do hormônio de crescimento pela hipófise. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a hipófise ela não produz constantemente o hormônio de crescimento. Ela secreta o hormônio de crescimento de forma pulsátil. Então, aqui eu tenho um pulso do hormônio de crescimento, aqui eu tive um outro pulso de secreção, um outro pulso de secreção, um outro pulso de secreção, um outro pulso, um outro, um outro, um outro. Então, a gente diz que a secreção ela é pulsátil, ela não é constante. E o que a gente observa, além de ter uma secreção pulsátil, né, então, o primeiro elemento que a gente vê aí é que tem uma secreção pulsátil. É que essa secreção pulsátil, os pulsos durante o dia, enquanto a criança está acordada, são de baixas amplitude, enquanto que os pulsos de secreção durante a noite são de altas amplitudes, sendo que a amplitude é muito grande quando eu tenho o início do sono e vai caindo gradualmente. Então, eu tenho uma secreção pulsátil e uma secreção que tem um ritmo, né, que é de 24 horas. Na fase da vigília, os pulsos são baixa amplitude, e na fase de sono são de alta amplitude. Olha, se o hormônio de crescimento ele vai agir num conjunto de células, em quase todas as células, por causa das células, a maioria das membranas tem receptores para o hormônio de crescimento, e ele é fundamental para garantir o metabolismo das células, ou seja, para garantir a integridade da funcionalidade celular. Isso implica que as células estão com a funcionalidade de um jeito, aqui durante, né, a fase durante o dia, e diferente durante a fase à noite. Então, a fisiologia, ela não é uma fisiologia que garante que o meu interno é constante. O meu interno aqui está funcionando de um jeito, e aqui está funcionando de um outro. Então, por isso que a gente, em vez de falar que o meu interno ele é constante, o meu interno ele é dinâmico. Ele está em equilíbrio, mas em equilíbrio dinâmico. Então, em vez de falar homeostasia, agora a gente fala homeodinâmica, porque o organismo ele tende a manter o meu interno em equilíbrio, mas dinamicamente. Né? Esse equilíbrio ele muda a sua organização ao longo das 24 horas. E a grande questão, né, que a gente sempre se faz é como é que isso é gerado? Quem é que controla? Se eu estou dizendo, se o equilíbrio ele é dinâmico, quem é que controla essa dinâmica? Então, é isso que a gente vai estudar um pouco. Então, a primeira hipótese, né, é dizer, será que esse ritmo ele é gerado na própria hipófise? Eu sei que ele é controlado, que a hipófise é controlada pelo hipotálamo, mas o que eu estou vendo aqui, eu estou medindo, é o hormônio de crescimento. Será que é isso? Porém, quando eu vou olhar outros parâmetros fisiológicos, né, então isso aqui seria, né, o hormônio de crescimento, tá? Representando aqui, mas aqui eu tenho outros parâmetros, né, como a temperatura, que também se expressa de forma rítmica, com o ritmo circadiano. Aqui o cortisol, que também se expressa no ritmo, ou seja, com maior nível de cortisol ao longo do dia, nós já vimos na aula passada, durante a noite cai, depois começa a subir, inclusive antes da gente acordar. E aqui, por exemplo, a função renal, a secreção de potássio, né, pelo rim, é grande durante o dia e baixa durante a noite. Então, veja que neste aspecto, eu estou vendo várias funções, como aqui a função renal, né, a temperatura, que elas são independentes da hipófise, né? Então, já vou imaginar de que esse ritmo aqui, ele não deve ser gerado, né, dentro da hipófise, ele deve ser gerado em outras estruturas além da hipófise, porque outros efetores, como a temperatura, secreção
né, de potássio pelo rim é gerado em outro lugar. Então, isso É só uma pergunta. diga. Essas características fisiológicas, elas estão ligadas à questão do horário que você dorme também, porque a gente sabe que tem pessoas que dormem mais tarde, entrando pela madrugada, e dormem uma parte da manhã, né? Não tem esse horário. Eu já li também uma vez, uma pesquisa, que esse horário, esse sono industrial, a parte da Revolução Industrial, onde as pessoas tinham que dormir por um período constante, porque teriam que trabalhar por boa parte do dia, que historicamente, evolucionariamente, o ser humano ele dormia de forma fracionada, né? Ele dormia uma parte, acordava e depois dormia outra. Então, fica duas perguntas: se essa característica depende da hora que você dormir, tipo, dormir mais a parte da noite, e se essa questão do sono contínuo tem alguma interferência nessas características fisiológicas do corpo. Tá, então, é uma excelente, né, observação, excelente pergunta. Então, veja, né, se eu tenho uma mudança, né, que a gente vai chamar de fase, né, então, imaginar que nessa condição aqui, o sujeito esteja dormindo, né, daqui, né, então, aqui vamos dizer que aqui é basicamente 6 horas da tarde, e aqui, né, tá lá o horário lá, então, o indivíduo dormiu aqui, certo? Então, eu tenho gente que vai dormir aqui neste horário, vamos passar nesse horário aqui, tipo meia-noite, e acorda lá às 6 horas da manhã. E tem pessoas que dormem, né, aqui, por muito mais depois de meia-noite, e vai acordar lá às 10 horas da manhã. Alguns de vocês, nas férias, por exemplo, fazem isso. E tem gente que é o inverso, dorme muito cedo e acorda muito cedo. Tá? Então, a gente vai comentar um pouco em detalhes como é que essas características, mas a pergunta do colega, a observação dele, que é muito pertinente, é como é que ficam os outros ritmos? Na verdade, se eu tiver realmente ajustado o meu sono com o meu relógio biológico, isso significa que se eu estou com sono atrasado, ou seja, indo dormir mais tarde e acordar mais tarde, isso implica que o meu hormônio, o ritmo do meu hormônio de crescimento também está atrasado, vai acontecer mais tarde, certo? Os níveis do hormônio de crescimento mais tarde, temperatura também, né, os ritmos de cortisol, então todos os ritmos, eles acompanham entre si, porque, na verdade, o que a gente vai chamar, né, que é o termo, que é a ordem temporal interna, há um ajuste de fases internamente, certo? Então, isso tudo, né, que eu estou falando aqui, que quando eu tenho, né, não é gerado na hipófise, eu tenho vários parâmetros fisiológicos, isso sugere, né, que eu tenho um marcapasso comum, um marcapasso central, e que ele não seja reativo ao ambiente, mas que ele, né, responda endogenamente e controle todos os ritmos, certo? De várias efetores, tanto os ritmos metabólicos, né, como os ritmos, né, comportamentais, por exemplo. E é claro que o sono, aí no caso, o sono nós vamos ver no próximo momento, mas já adiantando, comentando o seguinte: o sono do humano, né, como um mamífero, ele tem uma característica dele ser hoje tecnicamente monofásico, né, então tem uma grande fase do sono, mas que eu posso ter também episódios mais curtos de sono durante o dia. Então, ao longo da noite, a tendência em geral da população é ter um episódio único, sendo que esse episódio ele pode ter um ou dois despertares à noite sem problema, e pode ter episódios de sono durante o dia. O que a gente tem observado é que mesmo em populações indígenas ou populações mais primitivas, ou populações que nós chamamos pré-capitalistas, né, que são populações que têm atividades, né, que nós chamamos na antropologia de caçadores-coletores. Tem recentemente trabalhos estudando o sono desses, né, sujeitos que vivem na África ainda com o hábito de caçadores-coletores. Mesmo esses sujeitos já apresentam, né, uma grande consolidação do sono noturno, tendo um ou dois episódios, né, bem curtos de sono durante o dia. Tá? Então, a gente já tem um mecanismo fisiológico por trás que sugere isso. É claro que se você tem, né, essa capacidade ou esse hábito, né, cultural, aqui na região Nordeste, nos países mais próximos do Equador, o hábito, por exemplo, de fazer o cochilo, ele é bastante comum.
Isso modifica um pouco a ritmicidade, mas não influencia o suficiente para ter a modificação. Se a gente olhar aqui, eu vou voltar aqui o slide, se eu fizer um cochilo aqui, durante o dia, isso não aumenta esses pulsos, tá? Agora, se eu deixar de dormir aqui à noite, eu diminuo bastante esses pulsos. Então, esses grandes pulsos aqui, né, de secreção do hormônio de crescimento, eles devem ocorrer à noite e junto com o sono. É claro que esse sono ele pode estar um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás, né? E se for isso, também a secreção do hormônio de crescimento vai estar acontecendo. Então, a grande questão é quem é esse marca-passo, né? E como é que ele pode dar a funcionalidade. Então, para explicar um pouco isso, né, eu vou falar aqui de um exemplo de um experimento que nós chamamos de condição de isolamento temporal. E como exemplo desse experimento, né, eu vou falar do experimento que o Nathaniel Kleitman, né, que é esse sujeito pequenininho aqui. Então, o Kleitman, né, ele estudou o sono, muito do que nós sabemos do sono hoje foi ele que desenvolveu, ou no laboratório dele, mas o Hitchson, que é esse outro pesquisador aqui, em 1938, eles ficaram durante 45 dias numa caverna, né, lá nos Estados Unidos. Então, isso aqui é a foto, né, do início da expedição dele. Esse aqui é o Richardson tirando medidas do Nathaniel Kleitman. Esse aqui é dentro da caverna, onde eles tinham cama, dormia, eles tinham lá baterias para ter energia, luz, e tinha sistema para medir, tinha fogão para fazer comida, tudo. Eles só não tinham era contato com a luz solar, né, lá no externo, no ambiente externo. Isso eles não tinham contato nenhum, né? Então, o que eles queriam ver como é que era o sono deles, numa condição de isolamento temporal, mediram também a temperatura, mediram, né, a frequência cardíaca, a respiração, pressão arterial, e fizeram alguns testes cognitivos ao longo, durante todos esses 45 dias. Esse aqui é um outro exemplo também, em 72, esse aqui já é mais recente, né, que esse, né, jornalista, esse escritor, né, na verdade ele é um escritor e aventureiro, que ele foi para essa caverna e ficou lá, né, durante, né, 6 meses em isolamento, né, no Texas. Embora, quando ele fez isso, já se sabia muito o que era que realmente ia acontecer. Isso aqui, ele, né, numa balança, fazendo a medida, né, do peso dele. Então, como é que é esse experimento de isolamento temporal? Imagine, né, se a gente for num lugar, né, e fosse fazer esse experimento todos nós, fôssemos, né, por exemplo, para a Suíça e ficasse aqui dentro desse castelo totalmente fechado, sem saber o que estava acontecendo fora. Mas o que é que acontece com a gente? Então, aqui nesse diagrama, eu estou representando o seguinte, isso aqui é como se fosse o fotoperíodo em Natal. Então, aqui, né, de 5 a 15 horas, é enquanto tem luz, aqui em Natal. Né? Então, aqui é o nosso sol, e isso aqui, né, é a noite, né? Então, aqui é a nossa escuridão. Então, se eu for olhar o sono, né, de um sujeito, basicamente ele vai dormir aqui próximo de meia-noite e acorda aqui próximo de 5 horas da manhã. Vamos dizer que alguém, né, que vai acordar esse é o padrão. Imagina que isso aqui é um diagrama, não um dado real, apenas ilustrativo. Então, no primeiro dia, ele dorme mais ou menos nesse horário, acorda nesse horário, e cada dia ele está com o seu ciclo sono e vigília bem regular. Então, aqui ele vai dormir sempre no mesmo horário e acorda sempre no mesmo horário. Aqui começa, né, o início do isolamento temporal. Vamos imaginar lá, o Nathaniel Kleitman foi para a caverna. O que é que vai acontecer, né, com o ritmo dele? Então a gente pensa, bem, será que vai ficar bagunçado? Ele vai dormir agora e acordar a qualquer hora? Será que ele vai dormir em pequenos pedacinhos? O que é que acontece? Na verdade, quando a gente faz um experimento de isolamento temporal, a gente continua dormindo com essa fase grande, um episódio único de sono e longo, só que em vez de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, o que a gente observa é que a cada dia o horário de ir dormir vai ficando um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde. Então, se aqui era às 10 da noite, aqui 10h30, 11, 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, 1h, e assim sucessivamente. Então, esse, né, que aqui eu tinha um ritmo de 24 horas, aqui eu já não tenho mais de 24 horas, ele é um pouquinho mais de 24 horas. Então, o que a gente observa é que vai atrasando mais ou menos meia hora por dia.
Então, eu posso dizer que aqui é um ritmo que está ajustado ao claro ou escuro, e aqui é um ritmo endógeno. E que esse ritmo endógeno aqui, ele é de aproximadamente 24 horas e meia. É isso que ocorre com a maioria dos seres humanos. Em média, nós, seres humanos, temos, né, esse ritmo próximo de 24 horas. É um pouquinho maior do que 24 horas. Alguns são 24 horas e meia, outros são 25 horas, outros um pouco mais próximo de 24 horas, 24 horas e 10 minutos, e assim sucessivamente. Mas, em média, é 24 horas e meia. Na verdade, esse ritmo endógeno humano de 24 horas e meia, a gente já mais ou menos já sabia disso. Quais são as consequências disso para o dia a dia, para a prática nossa? Então, é muito mais fácil atrasar, né? É mais fácil ir dormir mais tarde do que adiantar o início do sono. Por isso que quando chega na sexta-feira, não temos problemas nenhum, por exemplo, de sair e dormir tarde. Mas no domingo, que a gente tem que acordar cedo na segunda-feira para trabalhar ou para ir para a escola, a gente tem mais dificuldade de tentar, né, ir dormir mais cedo. Por quê? Olha, se o nosso ritmo endógeno ele é diferente de 24 horas, ele é 24 horas e meia, isso significa que o que é que nós estamos fazendo diariamente? Então, estamos afirmando que todo dia nós estamos ajustando o nosso ritmo, que é maior do que 24 horas, para 24 horas. Então, se é 24 horas e meia, nós estamos avançando meia hora. Se o nosso ritmo é 25 horas, eu estou avançando uma hora. Então, isso é natural. Então, para ir dormir mais tarde, basta, né, eu deixar o meu relógio biológico funcionar espontaneamente, e aí eu ajusto, né, faço tranquilamente. Agora, se eu quiser ir dormir mais cedo, eu já tenho que normalmente fazer um avanço de meia hora, eu vou ter que fazer mais do que meia hora. E isso eu tenho mais dificuldade. A mesma coisa, né, é quando a gente faz uma viagem que tem voo, a partir de um voo que muda, né, os meridianos. Que isso vai deixar claro que viajar para o oeste é muito mais fácil. Ou seja, quando eu viajo de Natal para Paris, ou seja, estou viajando no sentido leste, demoro mais tempo para me ajustar ao novo horário de Paris. Porém, quando eu venho de Paris para Natal, esse ajuste ele é muito mais rápido porque o voo é no sentido oeste. Porque quando eu faço o voo no sentido oeste, eu vou promover atrasos para ajustar. Se eu vou para o sentido leste, eu preciso promover, né, avanços para ajustar o meu relógio biológico. Então, esses experimentos também eles são feitos em animais. Então, aqui a gente tem, nesta figura aqui, vocês estão vendo, aqui dentro, né, eu tenho uma roda de atividade dentro aqui da gaiola experimental, e aqui eu tenho um hamster. Quem já teve um hamster sabe que ele gosta muito de fazer esse exercício de ficar andando na roda de atividade. E aqui eu ponho um sensor que toda vez que ele der a volta na roda de atividade, ele registra. Então, aqui, se eu colocar o hamster em escuro constante, eu vejo o ritmo do hamster aqui, ó, parecido com o do ser humano. Quando eu ponho o hamster no claro e escuro, olha, ele se ajusta, porque o hamster é um animal noturno, ele ajusta a atividade dele aqui na fase de escuro. Botei ele de novo no escuro constante, ó, vou expressando o ritmo, né, em condições de livre curso de isolamento temporal. Então, aqui para o hamster, o ritmo dele, ele é diferente de 24 horas, é maior do que 24 horas, né, mostra isso claramente, e ele se ajusta, né, ao claro e escuro. John? Diga. Eu estava pensando uma coisa assim, quanto a isso do oeste e oeste, vamos dizer, o Japão, que eu acho que fica exatamente a mesma distância viajando por leste e oeste, teria alguma diferença pegar um avião? Não, aí tanto faz, né? Aí tanto faz. Daria no mesmo, então. Daria no mesmo, né? Porque aí quando eu passo, né, mais do que um tempo, aí não faz sentido. Certo? Isso é mais uma coisa. No caso, no experimento desse que o senhor falou, que as pessoas são colocadas na caverna, eu estava pensando, se as pessoas forem colocadas em conjunto, teria a capacidade do ritmo biológico de uma pessoa afetar o da outra, uma pessoa que esteja um ritmo um pouco mais sincronizado, alterar o das outras, por exemplo? Existe a possibilidade.
Não é tão simples, mas existe. Nem todo mundo consegue se ajustar uns aos outros, mas é possível sim. Então, quando a gente fala dos ritmos circadianos, né, então, assim, os modelos para a gente estudar, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o claro e escuro, né, que é a principal pista, né, porque se ele é 24 horas, qual é a principal pista temporal do ambiente? Qual é o ciclo geofísico? É a rotação da Terra que faz o claro e o escuro. Isso existe muito antes de ter vida, né, no planeta. Então, a vida já surgiu no planeta, aqui na Terra, tendo essas oscilações. Então, a diferença, se nós formos olharmos para um ser unicelular, o claro e o escuro é muito diferente. Então, a quantidade de radiação ultravioleta que existia no início era gigantesca, quebrava qualquer ligação, né, orgânica que pudesse existir. Então, você tinha que ter mecanismo, inclusive, de adaptação e de proteção. Então, isso foi surgindo. Só que agora, com os mamíferos mesmos, o que é que nós temos? O claro e escuro, eu vou ter sistema de fotorrecepção, né? Então, estímulo sensorial que oscila, a gente vai chamar de sincronizador, ou termo em alemão Zeit, que é tempo, Geber é doador, então doador de tempo, né, ou sincronizador, né? Eu vou ter um oscilador, né, ou marca-passo, que a gente chama metaforicamente de relógio biológico. E é claro que eu vou ter os ritmos circadianos, que, por exemplo, ritmo de temperatura, hormônio de crescimento, ciclo sono-vigília, né, e etc. E, além disso, eu tenho as vias, né, de entrada, que é o fotorreceptor, que vai detectar a luz, né, que vai traduzir isso, né, em sinal neural, que vai levar até o marca-passo, e o marca-passo vai atingir os efetores para gerar o ritmo. Isso aqui tudo a gente chama de sistema de temporização circadiana. Então, veja, aqui eu tenho um registro, esse tipo de gráfico, nós chamamos de actograma, ou seja, um gráfico de atividade, ele é um gráfico duplo, a barra em cima é o claro, ou escuro, o claro, escuro, o claro, e o que está escuro aqui é a atividade. Então, se a gente olhar aqui, olha, esse indivíduo aqui, ele acorda um pouquinho do início do claro, então isso aqui ele está muito ativo, ó, ele fez um cochilo bem grande aqui, ficou ativo de novo, e aqui, ó, lá para as 8 horas da noite, dormiu, foi acordar lá para as 5 horas da manhã. No outro dia, do mesmo jeito, ó, fez de novo um cochilo, aqui nesse dia também fez outros, então, um indivíduo que sempre faz um cochilo e etc. E aqui, olha, ele está com um sensor para registrar a atividade dele e também está usando um sensor que registra, né, a luz. Veja aqui, ó, ele está se expondo à luz, a luz vai aumentando de amplitude aqui ao longo, né, das 24 horas, mas à noite ele quase não se expõe à luz nenhuma, né, só se expõe à luz durante o dia. Então, na verdade, eu tenho aqui um ajuste da fase de atividade com o ajuste da fase de luz, né, do ciclo ambiental. João, Então, diga. então o ciclo circadiano ele está mais relacionado com a fase de claro e escuro do que com outras coisas? Isso. Então, assim, a principal pista do ambiente que vai ajustar, né, o ritmo circadiano é o claro e escuro. Outras pistas também contribuem, mas o principal vai ser, né, o claro e escuro. Mas quando, por exemplo, quando a pessoa atrasa o ciclo dela, porque ela está dormindo mais tarde, por exemplo, ela está de férias, ela está dormindo de 3 horas da madrugada, acordando de 10, 11 horas. O ciclo dela vai se alterar para esse tempo que ela está dormindo, ou ela vai perder alguns picos de hormônios, tipo Não, melatonina, IH. se ajusta tudo, certo? Porque, na verdade, ela está dormindo às 3 da manhã por causa do ritmo, certo? Então não tem nenhum malefício eu dormir Não mais tem tarde e nenhum acordar mais malefício. tarde? Não tem nenhum malefício. Qual é o malefício? É o malefício social se você não tiver, porque você tem que acordar cedo. Então, imagina, se você for dormir às 3 da manhã, mas tiver que ir trabalhar às 8, aí você vai dormir muito pouco. Aí o malefício vai ser. Mas nas férias, você não vai ter nenhum problema. Ah, tranquilo. É porque eu sempre escutava minha mãe dizer que eu poderia ter algum problema, pô. Tá dormindo tarde, acordando tarde. Mas tá Nossas tranquilo. mães fazem isso, são maldosas. Então, precisam estudar, né, cronobiologia. E aí eu tenho um amigo que ainda hoje ele dorme, né, 7 horas da manhã, 6 horas que ele está indo dormir.
Ele passa quase o dia dormindo e a noite acordado. Ele só me manda mensagem, né, tipo 5, 6 horas da manhã. Não porque ele está acordando, mas é porque ele vai dormir. Agora, ele não trabalha, ele tem dinheiro de herança o suficiente, e esse ele não tem problema nenhum, vive bem. Mas porque ele não precisa fazer nada durante o dia, né? Ele consegue fazer o horário dele. Então, imagina que agora, né, com o trabalho remoto, muita gente faz isso. Já muita gente já fazia isso, escritor, jornalista, né? E não tem problema, né? Então, assim, a questão não é o momento da fase que você está dormindo, que os seus ritmos estão, é a regularidade, né? Certo? Se você vai dormir, diga. É, então, tipo, apesar da luz e da ausência de luz terem influência, ser mais importante é um momento de vigília ou de sono. Então, por exemplo, quem troca o dia pela noite é ok também, porque vai, mesmo que esteja dormindo quando tem luz e acordado quando não tem luz, ele vai estar fazendo um momento de sono e um momento de vigília, então, tipo, não teria problema. Isso, mas aí tem que levar em conta uma seguinte característica, porque embora a gente diga, por exemplo, um rato, né, eu vou falar de um rato ele é o inverso da gente, ele é um animal noturno, mas ele dorme durante o dia, mas ele não dorme no claro, ele não dorme se exposto à luz, ele dorme dentro de uma toca. Então, a gente, do mesmo jeito, né, embora eu possa ter uma inversão de fase, se eu for um guarda noturno, né, mas durante o dia, enquanto eu estiver dormindo, eu tenho que dormir no escuro. Eu posso até inverter o meu ritmo, que não tem problema, mas não tem um problema se eu estiver, né, dormindo no escuro. E aí eu vou explicar isso para vocês aqui mais na frente, tá? Por que isso é importante, ser no escuro? Então, vejam, a gente, quando olha aqui esse ritmo, né, da secreção do hormônio de crescimento, certo? Então, a gente tem algumas características. Se eu fosse, por exemplo, analisar esse ritmo, isso aqui é uma função senoide. Então, em vez, por exemplo, de eu caracterizar, né, como uma média, né, dizer assim, qual é a importância disso aqui? Vou dizer o valor médio aqui, ó. A média é X. A média aqui, no caso, está lá próximo, né, de 20 nanogramas. Mas 20 nanogramas aqui durante o que ele está acordado é muita coisa, enquanto que durante aqui a noite é pouca coisa. Então, na verdade, a gente tem umas outras medidas. Primeiro é ver o ritmo, se tem ritmo mesmo, que no caso tem. A amplitude desse ritmo é o quanto que ele oscila para cima e para baixo em relação à média, né? Então, a amplitude aqui é 20 nanogramas. Se eu tiver uma amplitude baixa, significa que a secreção está baixa. A acrofase é o momento do dia em que eu tenho os valores máximos, que aqui está próximo de 22 horas e 45 minutos. Então, em vez de eu agora fazer a medida apenas do valor médio, não, eu vou falar qual é a minha amplitude e qual é a minha acrofase. Certo? Então, eu olho, né, a fisiologia de uma outra forma. E quando eu vejo, por exemplo, aqui a atividade, eu posso fazer várias medidas, né? Então, aqui é aquele aptograma, isso aqui, a atividade aqui é meu, pessoal, né? Isso aqui foi quando eu fiz uma viagem de bicicleta e os meus 2 alunos, né? Esse aqui foi um ex-aluno, esse aqui é um médico, foi meu aluno de iniciação e também fez mestrado comigo, e a Fernanda fez mestrado comigo. Eles colocaram aqui esse aparelhinho, que a gente chama de actímetro, para medir a minha atividade no meu punho enquanto eu estava andando de bicicleta. Então, esse aqui é o registro. Então, aqui eu posso ver a fase do início da fase ativa, como eu estava andando de bicicleta pelo sertão, eu acordava muito cedo, né? Então, era 4h25 da manhã, eu já estava acordado, né? E ia dormir lá às 9h15, né? Isso que eu faço, né? A minha fase ativa aqui, ela está acordada, não está errada, não é 430, é 1010, né? 430 é a fase de repouso, né, que é a fase do sono. A fase de atividade aqui é 1400, né, é 1010, né? Então, eu tenho aqui, né, a diferença de fase, que é o início da fase ativa, o fim da fase ativa, e aqui é o início do sono. Então, eu consigo verificar o quanto que está ativo e o quanto que eu tenho de sono, né, ao longo, né, de vários dias. Existem, né, as características de pessoas diferentes, como o colega já perguntou, então aqui, ó, veja, esse aqui é o aptograma, esse aqui é o horário
né, que dá exatamente 6 horas da manhã. O que está em preto aqui é o horário de atividade. Então, veja que aqui a atividade sempre é um pouco depois das 6 horas, aqui foi exatamente às 6 horas, aqui foi lá para as 8, aqui acordou um pouquinho mais cedo, aqui deu 6 horas, aqui lá deu 8, aqui é 7, aqui ó, acordou lá para as 9, 10 horas da manhã, aqui 10 horas da manhã. Então, esse sujeito aqui, ele acorda sempre um pouco depois, né, das 6 horas, sempre depois do nascer do sol, enquanto que ele vai dormir aqui próximo de meia-noite. Já esse sujeito aqui, ó, ele acorda antes do nascer do sol, bem antes, e aqui, olha o que acontece, ele vai dormir bem antes da meia-noite. Então, veja, os dois sujeitos estão ok, não tem problema nenhum, né? Então, isso são características diferentes do sujeito. Mas todos estão ajustados, estão com ritmo, não tem problema nenhum. Então, o importante é a regularidade. Professor? Diga. Então, uma doença, por exemplo, relacionada a ciclos circadianos seria alteraria, no caso, a ritmicidade, não é isso? Isso. Tá. Ok, obrigado. Então, assim, essa ritmicidade ela é gerada endogenamente, ela é diferente para cada sujeito, né? Então, isso aqui é um ritmo endógeno do livre curso de um ser humano, isso aqui é de um rato, né? E esse aqui, por exemplo, é de um sagui. Esse nosso primata, esse nosso macaquinho pequeno, ele é menor do que 24 horas. Cada animal, cada ser vivo tem o seu, porque tem um controle, né, genético. Então, na verdade, a gente diz que a ritmicidade ela é gerada endogenamente, ela é determinada geneticamente, e, é claro, ela depende também das condições ambientais. Depende do claro e escuro, se a luz não é muito intensa, então a gente vai ver que isso pode ter alterações da ritmicidade conforme, né, a latitude. Então, isso aqui, para uma demonstração da determinação genética, né, isso aqui é um exemplo de um hamster, um camundongo, é um camundongo selvagem, cujo ritmo em livre curso ele é muito próximo de 24 horas. Isso aqui é um mutante heterozigoto, né, que ele tem um gene, né, de um lado de um cromossoma, né, não se expressa, o outro se expressa, e ele tem um ritmo aqui que é próximo lá de 23 horas. Já esse aqui é um mutante homozigoto, né, nenhum dos dois genes se expressa, e aqui ele já vai ter um ritmo bem menor, que é próximo, né, esse aqui, ele é de 23 horas, e esse aqui é de 22 horas, né, tá? Então, veja que aqui, né, eu tenho uma demonstração de uma determinação genética da ritmicidade. A outra coisa que nós vamos falar, assim, é essa sincronização. O que é a sincronização? Isso aqui é um diagrama, né, mostrando o seguinte. Então, aqui eu tenho escuro, claro, escuro. E aqui é o ritmo de atividade. Aqui é o primeiro dia, o segundo, o terceiro, está aqui. Isso aqui é do sagui. Isso aqui é dos nossos experimentos lá aqui da universidade. Então, aqui eu estou dizendo que a atividade do animal está ajustada à fase clara e o repouso está ajustado à fase escura. Então, o animal dorme durante a noite, né, e acorda durante o dia. Ele faz uns pequenos acordar aqui durante a noite, mas isso, né, só é pequenos movimentos, né, que ele faz dentro da gaiola. A outra coisa é que, imagina, o início do claro era aqui, ó, nesse horário, 6 horas da manhã. Esse animal está dentro de um laboratório, certo? Quando foi nesse dia aqui, eu mudei o início do claro. Em vez de começar às 6 horas da manhã, eu comecei agora, né, eu posso lá ajustar, né, o claro e escuro do laboratório, né, e aí botei para ser meia-noite. Ou, desculpa, meio-dia, né, era 6 horas da manhã, eu fiz um atraso do início do claro de 6 horas. E aí o animal, ele não faz um ajuste imediato, ele vai gradualmente, cada dia ele vai indo, acorda mais cedo, acorda mais cedo, acorda mais cedo, até que ele se ajusta novamente ao claro escuro. Então, aqui ele já está ajustado ao novo claro escuro, certo? Esta fase aqui que ele está se ajustando, a gente chama de fase de arrastamento. Tá? E aqui ele já está, a fase que nós chamamos sincronizada, né? A fase ativa já está totalmente durante a fase clara, e a fase de repouso aqui no escuro. Aqui ele acorda ainda na fase escura e faz o movimento. Por quê? Porque, na verdade, o ritmo aqui ele vai se ajusta, né, espontaneamente. Do mesmo jeito, eu estava aqui, o início do escuro, do claro estava aqui,
12 horas, eu voltei para 6 horas, e o animal também, gradualmente foi cada dia começando a atividade, até se ajustar novamente. Então, aí eu tenho o que eu chamo de sincronização e arrastamento. E a outra fase é o que a gente chama de livre curso, que nós já mostramos para o ser humano, e isso aqui é para o sagui, né? Então, a partir desse dia aqui, o laboratório ficou totalmente com luz acesa, a luz não apagou mais, né? Então, porque a luz não apagou, então a gente fica em luz em claro constante. E veja que o animal aqui, ó, ele vai tendo cada dia acordando mais cedo, mais cedo, mais cedo. Isso é uma demonstração muito clara do quanto, né, que eu tenho um mecanismo endógeno que gera, né, a ritmicidade. Além dessa sincronização pela luz, aqui nesse diagrama eu estou mostrando que também outros fatores interferem na sincronização, né? A temperatura, a alimentação, né? A atividade física, o contato social, tudo isso vai influenciar na ritmicidade. Não é só a luz é o principal sincronizador, mas esses outros, né, elementos também são fundamentais. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo mostrando de como ocorre uma sincronização não fótica por atividade. Então, imagina, né, que aqui no caso, né, eu tenho, né, um sujeito, né, que ele vai dormir, e aí quando eu vou falar da eficiência do sono, o que seria a eficiência do sono? É o tempo que o indivíduo passa deitado na cama, né, relativo, né, o tempo que ele dorme mesmo, propriamente dito, com o tempo que ele passa deitado na cama. Então, se eu fico deitado na cama 10 horas, mas só durmo 5 horas, eu vou ter uma eficiência do sono de 50%. É de se esperar que a eficiência seja lá acima de 85%. Então, o que se espera é que se eu dormir 10 horas, se eu deitado, ficar na cama 10 horas, eu fique dormindo pelo menos 8 horas e meia. Né? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um sujeito que ele tem uma baixa eficiência do sono, ele dorme pouco. Aí eu tenho aqui o nível de melatonina dele, e eu consigo ver qual é o momento do pico da melatonina. Né? Então, está aqui o pico da melatonina, está acontecendo, né, imediatamente 2 horas, né, aqui após o início do sono. Desculpa, 2 horas, né, antes do início do sono. E aí eu pego esse sujeito e estimulo ele a fazer atividade física agora. Então, isso aqui é a fase, né, da noite, isso aqui durante o dia, ele vai fazer agora atividade física de manhã cedo. Essa atividade física, porque ele já tinha exposição ao claro e escuro, agora ele está exposto ao claro e escuro e vai fazer atividade física. Ao fazer atividade física, a melatonina agora vai ser mais aumentada, eu vou discutir com vocês em breve já o que é essa melatonina, né, e a eficiência do sono aumentou, então ele está dormindo mais, né, então ele deita e dorme muito facilmente e dorme mais, ele não tem os pequenos despertares que ele tinha antes. Então, isso mostra que a atividade física, em conjunto com o estímulo luminoso, né, ela foi eficiente para ajustar, né, a ritmicidade circadiana e também melhorar a eficiência do sono. Okay? A outra questão também é a sincronização por alimento. Né? Então, isso aqui é um diagrama do experimento que a gente faz com rato, hamster, animais, né, roedores, no laboratório. Então, isso aqui é a atividade do animal, então, um animal noturno, a atividade é durante a noite. Se eu coloco aqui a alimentação dispõe a alimentação só numa fase do dia, tipo durante 3 horas aqui, né, durante a fase clara, a atividade dele, que antes era só no escuro, passa a aparecer aqui uma atividade antecipatória antes da alimentação. E é exatamente, a gente vê aqui, ó, o animal tinha atividades toda aqui na fase escura, aqui é a fase da alimentação, veja que ele começa a fazer uma atividade antecipatória. Então, ele se ajusta, além do claro e escuro, ele se ajusta também, né, ao alimento. Então, eu tenho temos que falar do como é que o sistema ele funciona, né, o sistema circadiano. Então, na verdade, eu vou ter aqui o claro e escuro e outros fatores, eu vou ter os meus receptores, meu oscilador e meu ritmo. Então, quem é esse oscilador, no caso dos mamíferos, para a relação do humano? Então, aqui a gente tem, ó, estou falando do estímulo, o sincronizador, o Zeitgeber, o claro escuro, o oscilador e os ritmos, como o ritmo de atividade, né, e o ritmo de secreção do hormônio de crescimento. Tem as vias de entrada e de saída.
Então, o que eu vou ter é que o sinal, né, temporal claro e escuro, ele vai ser detectado pelos fotorreceptores, eu vou ter vias de entrada, que o sinal vai ser gerado, né, o potencial de ação, vai direto para o oscilador, e esse marca-passo ele vai ser ajustado ao claro e escuro e vai ativar, né, as estruturas-alvos, né, para que, direto ou indiretamente, é claro, para manter a ritmicidade. Professor, Então, diga. Essa questão de claro e escuro, o corpo consegue perceber a diferença entre a luz natural e a luz artificial? Porque eu li uma vez que alguns estudos falam que a luz da tela desses aparelhos, como celular, eles emitem frequências um pouco parecidas com a luz do sol, e aí você engana o cérebro achando que está de dia. Você poderia falar uma coisa sobre isso? Se realmente há essa diferenciação entre luz natural e luz artificial, e se realmente os telefones, as telas, né, de LCD, eles interferem no sono? Então, veja o que ocorre, né? Quem é que vai detectar a luz, né? É aqui a retina, certo? Quem é que detecta, né, a luz? Então, aqui eu tenho, quem vai realmente gerar potencial de ação e vai transmitir aqui pelo nervo óptico são as células ganglionárias, ok? Então, eu vou ter aqui as células ganglionárias, que tem o axônio, que vai até uma região do hipotálamo, que nós vamos chamar de núcleo supraquiasmático. E eu sei que se eu lesar esse núcleo supraquiasmático, eu vou mostrar, perde a ritmicidade. Então, quem são essas células ganglionárias aqui? Né? O que foi mais interessante, isso aqui é um trabalho nosso, né, feito aqui pela ex-estudante de medicina, a Mayara e o Alex. Né, o Alex, hoje, ele é neurologista, e a Mayara é cirurgiã plástico lá em São Paulo, na Unifesp, ela é professora lá da Unifesp. Esse é um trabalho que a gente publicou lá em 2005, então a Mayara já é médica já há bastante tempo, quando ela estava aqui no primeiro ano, né, igual vocês, né, então ela trabalhou junto comigo, e aí o que ela estudou foi os primatas, né, que é no caso o nosso saguio, né, em que esses animais, embora eles fossem cegos, eles não conseguiam ver, eles ainda se ajustavam claro e escuro. Então esse aqui é do animal que é cego, esse aqui é o animal normal. Não só eles se ajustavam, então isso aqui é a sincronização do animal cego, isso aqui é a sincronização do animal, né, normal. Esse aqui é o ritmo, né, de secreção ou de atividade do animal cego e do animal normal. É uma avaliação, né, oftalmoscópica, né, não mostrava nenhuma opacidade da córnea, ou das lentes, ou do humor vítreo, e nem lesões do nervo óptico, né, nenhuma retinopatia, né, vascular. Né, a fundoscopia, né, mostrava, né, uma pigmentação da região da mácula, né, sugerindo uma degeneração dos cônios e dos bastonetes. Então, na verdade, esse animal era cego, ele não tinha cônios e bastonetes. Então, isso a gente mostrou, isso já tinha sido mostrado, né, em roedores, mas esse animal se expressava de como é que ele se ajusta, né, ao claro ou escuro, né, apesar dele não ter cônios e bastonete. E, na verdade, quando a gente vai ver aqui a retina, né, esses aqui são os cônios dos bastonetes, que detectam a luz. Eu tenho aqui os neurônios, né, que né, são intermediários, né, as células bipolares, as células da máquina, as células horizontais, tais, e eu tenho as células ganglionares. Então, o que a gente sabe hoje é que existe um conjunto de células ganglionares, que aqui está sendo representada, que essas células ganglionares, elas têm um fotopigmento chamado melanopsina. Então, melanopsina, uma palavra só, tá? Então, esse fotopigmento, ele responde, né, quando a luz chega aqui, isso aqui é para responder para formar imagem de velocidade. Aqui, quando ele ativa a melanopsina, já gera potencial de ação e isso aqui se propaga. Então, essa via aqui da melanopsina, ela é uma via diferente, ela vai para cá, para os centros não relacionados com formação de imagem. Que centros são esses? É o centro circadiano e também para o reflexo pupilar. Então, por exemplo, aqui, esse nosso primata aqui, ele se ajustava ao ritmo, embora ele fosse cego, né, ele, né, promovia, né, o reflexo pupilar, ele ainda tinha um reflexo pupilar, porque, na verdade,
ele se ajustava através dessas células aqui, essas células ganglionárias. Está aqui as células ganglionárias que contêm a melanopsina. Né? Então, isso aqui é que é o importante para gerar ritmicidade, para ajustar ao claro escuro. E essas células aqui, elas vão responder, né, a um comprimento de onda aqui, ó, próximo do azul, que é entre 480 a 500 nanômetros. Então, esse comprimento de onda, que vai ser detectado por essas células ganglionares, são responsáveis pelo ajuste aqui do nosso sistema circadiano. Então, o comprimento de onda vai ativar aqui a melanopsina, que vai gerar potenciais de ação aqui, que vai se projetar para dentro, ou para o núcleo supraquiasmático, ou aqui para os núcleos para promover o reflexo pupilar. Então, veja que interessante, né? Isso aqui, a luz solar, você tem muito comprimento de luz, né, de azul. E também nas telas de computador, tablet e celulares, também tem muito comprimento de onda luz. Então, o que ocorre hoje em dia? Né? O que tem acontecido com o ser humano? Na verdade, desde que o ser humano dominou o fogo, uma fase, né, bem pré-histórica, ele já criou a fogueira, então ele já passou a se expor à luz artificial pelo fogo da fogueira à noite. Mas o comprimento de onda de uma fogueira ele é muito mais próximo, né, a comprimentos de ondas aqui do vermelho do que o azul. Então, influencia muito menos. Depois veio a lamparina, né, a luz, né, de gás, né, e depois, né, a luz elétrica inventada por Thomas Edison, que iluminou a escuridão, que era a noite. Então, você ampliou a fase de claro, mas a luz elétrica, essa luz incandescente, ela não era tenha tanto comprimento de onda luz, mas ela já tem uma influência sobre o nosso sistema circadiano. Agora, a luz dos tablets, dos celulares, elas têm mais o comprimento de onda, então ela influencia mais ainda, certo? Por isso é que isso promove. E quando a gente tem, né, é exposto à luz à noite, o que é que isso provoca? Isso provoca o que a gente chama de atraso de fase. Faz com que o início do sono nosso fique mais tarde e o início do sono fique mais tarde. Não só o início do sono, mas também o ritmo de temperatura, o ritmo de cortisol, né, o ritmo de secreção do hormônio de crescimento, tal, e etc. Então, o que a gente tem aqui é uma via que sai aqui da retina, lá com aquelas células ganglionares, que contém melanopsina, e vão aqui para a região do hipotálamo, na região anterior do hipotálamo. Lá onde tem, né, os núcleos supraquiasmáticos, então acima do quiasma óptico. A outra via, né, que é a via que vai projetar, né, formação de imagem, vai lá para o núcleo geniculado lateral. Essa região, isso aqui que eu vou chamar, né, esse aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptico, e aqui eu tenho um conjunto de neurônios, esse conjunto de neurônios aqui é que a gente chama de núcleo supraquiasmático. É supra, porque está acima do quiasma óptico. Isso aqui é um conjunto de neurônios, é um núcleo bilateral, porque fica do lado direito e do lado esquerdo aqui do terceiro ventrículo. E o que a gente tem aqui é um animal, né? Imagina que um rato, ele está muito ativo aqui, a fase bem ativa dele, e aqui é a fase de repouso. Então aqui eu tenho um ritmo circadiano. Atividade, repouso, atividade, repouso, atividade, repouso, com um padrão de 24 horas. A partir desse dia aqui, eu promovi uma lesão. Como é que eu faço uma lesão? Se eu inserir aqui um eletrodo, até essa região aqui, então imagina que isso aqui é um eletrodo metálico, mas ele é todo isolado, né? A ponta do eletrodo não é isolada. Se eu passar uma corrente elétrica, como isso aqui é metal, quando eu passo uma corrente elétrica no metal, eu aumento a temperatura do metal. Então, se eu aumentar a temperatura acima de 40, na verdade a gente faz essa temperatura entre 45 e 50 graus, uma temperatura de 40 e 50 graus promove o quê? Promove uma desnaturação da proteína, que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente está fritando um ovo, está esquentando um ovo. O que é que ocorre com a clara? A clara fica branca, porque você desnatura, né? Então, você faz com que a proteína, que antes ela tinha uma estrutura quaternária, ela vai ficando terciária, secundária, até ela ficar daquele jeito, fica com aquela coloração. Se isso fizer com tecido vivo, você mata a célula, você mata os neurônios. E é isso que foi feito, olha, aqui é
fotografia de microscopia após uma lesão em que você lesou realmente, matou esses neurônios. Então, o ritmo de atividade que antes existia aqui, a partir da lesão desses neurônios, desaparece. Veja que a atividade de repouso aqui fica totalmente aleatória. Além de prejudicar o ritmo de atividade de repouso, também destrói o ritmo de temperatura. Então, isso aqui é a temperatura, aqui são dias, né? Aqui no primeiro dia, temperatura baixa, aumenta, baixa, aumenta, baixa, aumenta, baixa, aumenta, baixa, aumenta. Lesou o núcleo supraquiasmático, ó, parou o ritmo. Não tem mais ritmo de temperatura. Né? E isso, né, é uma demonstração de que essa região aqui, ela é importante para o processo de gerar a ritmicidade circadiana. Então, olha, o que a gente viu? Né? Se eu tenho aqui um animal selvagem, está aqui o ritmo dele, né, um pouquinho maior do que 24 horas. Se eu fizer uma lesão do núcleo supraquiasmático dele, ele fica arrítmico. Mas nós vimos também que esse ritmo, né, que é gerado endogenamente e determinado geneticamente. Então, esse aqui é um animal selvagem. Aí eu fiz uma mutação nesse animal. Como eu fiz uma mutação? Eu posso espolhar radiação, posso dar substância química e selecionar aqueles que tiveram mutação. Então, esse aqui é um animal selvagem, e esse aqui é o mutante. Veja que o animal selvagem, o ritmo aqui tem essa inclinação, e o mutante tem essa outra inclinação. Enquanto esse ritmo aqui, ele é 24, mais ou menos, né, e ponto 2, esse aqui, ele tem um ritmo, né, de 23 horas, bem diferente. Se eu fizer uma lesão no núcleo supraquiasmático desse animal mutante, ele fica arrítmico, igual, né, quando eu faço também, né, uma lesão num animal, né, que é aqui o selvagem. Agora, imagine se eu fizer o animal aqui mutante, perde a ritmicidade, e se eu transplantar o núcleo supraquiasmático desse animal aqui, eu vou lá, tiro o núcleo supraquiasmático desse animal aqui, que é o selvagem, e vou botar no mutante. O que é que ocorre? Né? Então, eu vou tirar daqui e vou botar aqui. Ele perdeu a ritmicidade. Como é que o ritmo dele vai voltar? Esse animal aqui, agora, ele vai expressar um ritmo igual ao do selvagem, e não do que ele tinha antes. Então, quem é que está determinando o padrão da ritmicidade? É exatamente os neurônios do núcleo supraquiasmático do animal selvagem, ou seja, do doador. Então, esse foi um experimento, né, bastante importante, feito pelo professor Martin Ralph, juntamente com o professor Michael Menneke, né, em 1990, a publicação dele na Science, que demonstrou, né, de uma forma muito precisa, né, o quanto, né, os núcleos supraquiasmáticos são necessários para gerar o ritmo e são fundamentais também para gerar esse ritmo. Então, os neurônios do núcleo supraquiasmático que vão determinar, né, o padrão da ritmicidade. Então, neste experimento de fazer o cruzamento na doação, quem vai determinar o padrão da ritmicidade né, é o doador, né, e não o animal receptor. Então, quando a gente vai olhar o que é o núcleo supraquiasmático, né, tem essa projeção aqui, né, o axônio, sai das células ganglionares e vai agir no núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático tem vários neurônios, são neurônios diferentes, e esses neurônios, eles são acoplados entre si. Então, aqui eu tenho a entrada da luz, ativa, vai ter a ação aqui no núcleo supraquiasmático, e o núcleo supraquiasmático vai ter o sinal rítmico que vai agir sobre, né, os mecanismos reguladores do sono, neuroendócrinos, os centros autonômicos, tais, etc. Nessa questão aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, é que essa ritmicidade aqui, um dos papéis delas importantes, são os astrócitos. Esse aqui é um trabalho, né, lá do grupo aí da nossa amiga, a professora Miriam, esse é um trabalho junto com ela, feito, né, pela Joyce, que hoje é professora lá na Universidade Federal do Espírito Santo, porque ela fazia, né, o mestrado com a professora Miriam, com a minha orientação, a gente publicou esse trabalho, né, é um trabalho lá de 2005, e que a gente mostrou isso aqui, né, quanto mais escuro, é uma marcação de uma proteína, o GFAP, que é a proteína, né, dos astrócitos, que fazem com que os astrócitos estão com maior, né, conexão, menor conexão. Então, isso aqui são horários diferentes. Então, isso aqui, que a gente vai chamar de ZT, 6 horas, então aqui são 6 horas após, né, o início do claro. Então, aqui durante o claro eu tenho muito astrócito, o astrócito, eles estão com muita ramificação, já 10 horas depois do início do claro, essas ramificações, elas diminuem,
né, 14 horas, que é 2 horas depois do início do escuro, elas já estão voltando a aumentar, e aqui, né, são 6 horas depois do início, né, do escuro, tem bastante astrócito novamente. Então, você tem uma ritmicidade da atividade astrocitária. Então, nessa época, a gente mostrou que esta organização aqui dos neurônios do núcleo supraquiasmático, ela depende da funcionalidade dos astrócitos. Então, é exatamente isso aqui que a gente sugeriu na época, que hoje é confirmado, que durante, né, a fase clara que os astrócitos, né, ele tem, né, é uma ação de ter, né, uma maior permissibilidade de ter presença de glutamato aqui nessa sinapse, né, isso vai gerar, né, uma hiperpolarização, e aqui, durante, né, a fase de claro, o que vai gerar é uma despolarização. Então, eu tenho, né, diferenças fases. Então, a integração, né, dessa sinapse dentro dos neurônios, elas ficam mais forte ou mais fraca, mais forte ou mais fraca, mais forte ou mais fraca. Então, durante a presença da luz, durante o claro, ela é mais fraca, durante a fase escura ela fica mais forte, mas clara mais forte. Então, isso é um ritmo de acoplamento, né, entre esses neurônios. Então, esse acoplamento é que é fundamental para, né, ter a formação do ritmo e manter o ritmo, né, bem organizado. Isso é uma imagem, né, aqui é o terceiro ventrículo, aqui são neurônios marcados com diferentes neurotransmissores no núcleo supraquiasmático. Então, tem aqui a região do núcleo supraquiasmático que vai se projetar para outras regiões. Então, quando eu olho uma projeção principal aqui do núcleo supraquiasmático, é para essas áreas aqui do próprio hipotálamo, né, aqui principalmente para o núcleo paraventricular do hipotálamo. Esse núcleo, ele se projeta difusamente para onde? Lá para o núcleo do trato solitário, lá para a coluna intermédio lateral. Quem são esses neurônios da coluna intermédio lateral? São os neurônios pré-ganglionares, né, do sistema simpático. Um deles, por exemplo, vai lá agir sobre a adrenal, que vai liberar o corticóide. Eu sei que também aqui, ó, ele vai se projetar lá para a hipófise, que vai modular a liberação de CRH com a CTH, que vai liberar. Então, o ritmo, né, de cortisol está sob o controle aqui do núcleo supraquiasmático. E aí uma função importante é o controle da secreção da melatonina. Então, aqui eu tenho a luz, principalmente a luz azul, né, entra aqui pelas células ganglionares, que contém melanopsina, se projeta até aqui o núcleo supraquiasmático, o núcleo supraquiasmático até o núcleo paraventricular, aí o núcleo paraventricular até aqui, ó, o coluna intermédio lateral, sistema simpático, neurônio pré-ganglionar até aqui é o gânglio cervical superior, faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar vai novamente, entra no cérebro e vai fazer sinapse na pineal e vai promover, né, ou não, a liberação de melatonina. Então, a melatonina, ela é uma liberação exclusivamente, né, durante, né, a noite, né? E, além disso, né, eu tenho um meu sistema, as vias, né, de saída do meu sistema do núcleo supraquiasmático, que estaria aqui, vai para várias áreas. Por exemplo, ela pode se projetar aqui para o tálamo e do tálamo para a amígdala, que está relacionada às emoções. Eu tenho também projeção para áreas hipotalâmicas e para a área tegmentral ventral, que está relacionada à resposta de medo. Ou aqui, aqui para o núcleo accumbens, para a estimativa de tempo. Para o hipocampo, para a memória. Córtex pré-frontal, tomada de decisão. Então, todas essas funções, emoção, né, estimativa de tempo, memória, tomada de decisão, são moduladas pelo núcleo supraquiasmático. Então, na verdade, o que nós sabemos hoje é que, além do núcleo supraquiasmático, que é o nosso marca-passo principal, outras estruturas neurais no sistema nervoso central funcionam, né, como osciladores. Então, é como se fosse uma orquestra e o núcleo supraquiasmático é o maestro, né, e a partitura que ele está lendo é o ambiente, é o claro e escuro. Então, ele está lendo a partitura, que é ter luz ou não ter luz, e ajusta, né, todos os outros músicos que são os osciladores no sistema nervoso central, né? E aí a melatonina ela vai ser importante, né? Então, porque a melatonina, né, ela vai ter uma ação de liberação aqui, né, e como essa sinapse aqui é uma sinapse, né, que eu vou ter liberação de noradrenalina, o que eu estou chamando a atenção, né, que
esse neurônio pós-ganglionar, que ativa, né, a pineal, né, liberando a noradrenalina, mas quando eu estou em uma situação que eu posso usar um beta-bloqueador para outras funções, como, por exemplo, função, né, para diminuir a pressão arterial, isso pode prejudicar a liberação de melatonina. Então, a gente tem que ter cuidado, né, de sempre usar um beta-bloqueador para não atrapalhar, né, a liberação de melatonina. Então, o que é a melatonina? Ela vai ser produzida aqui na glândula pineal, né? Ela é derivada do triptofano que é um aminoácido não essencial, então aqui a gente vai ter que, né, que alimentar, né, ingerir pelo alimento, depois ela vai ser degradada até serotonina, e depois da serotonina é degradado na melatonina lá na pineal. Né? Então, isso aqui é a melatonina, que é o N-acetil, né, o acetil está aqui, né, e o metoxilil, né, que é isso aqui, triptamina, né, aqui é a minha molécula, né, a triptamina está aqui, o acetil e o metoxilil. Então, esse, né, é a melatonina. A melatonina ela vai ser metabolizada pelo fígado, aqui pela via, né, do citocromo P450. Isso faz com que o P450, né, que degrada, né, a várias, né, moléculas, inclusive a melatonina, existe algumas diferenças entre as pessoas. Nós sabemos que alguns sujeitos, né, têm, né, aqui, quando eu vou olhar a sequência de aminoácidos dessa proteína, ela pode ter algumas deleções, fazendo com que o indivíduo ele seja um metabolizador lento. Quando eu uso, por exemplo, uma substância exógena, né, ele vai metabolizar muito lento, o que faz com que a concentração fique alta, e fique além da concentração terapêutica. Isso faz com que haja muitas reações, né, adversas, muitos efeitos colaterais. Já, por outro lado, eu tenho alguns que têm duplicação, e eu tenho muito que eu vou chamar de metabolizadores rápidos. Então, eu ingiro uma substância, ele metaboliza muito rápido, isso faz com que a concentração não chegue à concentração terapêutica, e aí fica sem efeito. Por outro lado, eu tenho os metabolizadores intermediários, que têm a resposta ideal. Então, a melatonina, como ela é por aqui, né, independente, né, eu vou ter gente que vai liberar a melatonina e vai ter efeito lentos, os intermediários, mas outros vão ter muito rápido, e a melatonina não vai ter tão ação. Isso pode fazer com que esses sujeitos que tenham, né, esse efeito rápido, são metabolizadores rápidos, eles acabam, né, podendo ter prejuízo ritmo, porque ficam com baixos níveis de melatonina. Então, a melatonina, basicamente, ela vai ser liberada aqui só à noite, né? Então, a retina detecta o claro escuro, núcleo supraquiasmático, côncavo cervical superior, melatonina, produz melatonina pela pineal, e isso ela vai funcionar, né, como um marcador, né, endógeno. Para nós isso não tem tanta influência, mas nos países ou nas localizações de alta latitude, durante, né, o verão, que eu tenho dias, né, longos e noites curtas, eu vou ter pouca produção de melatonina, assim, menor produção de melatonina, e no inverno eu vou ter dias curtos e noites longas, eu vou ter muita produção, né, de melatonina. A melatonina vai agir tanto em lugares que independem de receptores, né, mas ela também tem receptores celulares, tem receptores nucleares, receptores citoplasmáticos e receptores de membrana. Né. Aqui são exemplos dos receptores de membrana. Eu tenho tanto um receptor que é a formação de um monômero, que é o tipo de receptor que a gente chama de MT1, o MT2, e eu tenho um heterodímero, que é a composição dos dois receptores. Eu tenho esses 3 tipos de receptores em membrana da melatonina, no caso dos mamíferos. Esses receptores eles estão localizados em diversas áreas do sistema nervoso central. Isso faz com que, né, a melatonina ela vai modular diversas funções, não só no sistema nervoso central, mas também perifericamente. Né? Então, né, o que a gente tem aqui, que eu queria agora, para chamar a atenção final de vocês, é a nossa ritmicidade. Né? Assim, como é que eu posso, né, avaliar a nossa ritmicidade? Então, na verdade, eu posso, né, avaliar a ritmicidade fazendo essas medidas ao longo prazo, né, como aqui, né, no caso, para ver o quanto que ela tem o ritmo, e aí eu vou medir, por exemplo, a amplitude, né, o momento que tem o máximo e tal. Eu posso avaliar a ritmicidade avaliando o ritmo de atividade e repouso, utilizando essas ferramentas, que é a actimetria.
Então, aqui eu tenho um registro, né, de 60 dias e consigo ver claramente que esse indivíduo aqui tem um ritmo mais ou menos regular, né? Então, esse aqui é o ritmo de atividade e repouso, né? Então, esses aqui são os dias, né? Então, aqui eu tenho e atividade, ele tem baixa atividade, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, e assim sucessivamente, né? Então, isso eu posso ver aqui, ó, 2 padrões de ritmos diferentes. Esse aqui é um indivíduo que tem um ritmo bem regular, esse aqui é um indivíduo idoso, e esse aqui é um indivíduo também idoso, de idade semelhante, mas com um ritmo muito irregular, né? Então, a gente já, né, consegue fazer essas avaliações utilizando, a gente já usa a actimetria na clínica, né, inclusive sabe que esse aqui, né, ele tem bom prognóstico, esse aqui tem um indivíduo que tem mau prognóstico, né? E aí, só para a gente finalizar rapidamente, né, para a gente falar da questão do que nós chamamos de cronotipo. Alguém falou, que gosta de dormir cedo ou gosta de dormir tarde? Qual é o horário preferencial? Então, a gente pode fazer essa avaliação, o que a gente chama, né, de cronotipo. Existem várias formas, existe um conjunto de questionário, e um deles, né, que é o questionário de Roney-Ortsberg, o questionário HO, em que esse questionário, você acaba tendo um conjunto de perguntas sobre preferências suas. Se você prefere, né, acordar cedo, se você fazer uma prova, você prefere fazer a prova de manhã cedo ou à tarde, se você prefere fazer atividade física de manhã ou de tarde, os horários, tais, etc. E aí você cria um score. Esse score, ele vai lá de 16, né, até próximo de 80, né, quem tem os scores mais baixos, aqui são os vespertinos, os scores mais altos são os matutinos, e aqui não é vespertino, desculpa, aqui é intermediário, que está errado. E aqui, os scores aqui são os intermediários, tá? Então, né, a gente sabe que essa coisa, ela depende do local aonde você está, depende da cultura, não é só uma questão biológica. Cada lugar desse aqui eu tenho uma informação sobre o início do sono em média, né, e a duração do sono. Então, aqui, veja, isso aqui é deste livro, o Circadian Physiology, aqui, inclusive, está referenciado Natal, porque está baseado nos dados do nosso laboratório, né? Então, aqui, Natal, em média, né, a população jovem de Natal dorme lá meia-noite, né, e uma duração média de 7, né, horas. Aqui, por exemplo, em Sydney, em média, né, a população jovem vai dormir lá às 11 horas da noite, né, e dorme 7 horas. Aqui nessa região, 10 horas da noite, dorme 6 horas. Aqui em Dakar, na África, 10 horas da noite e 6 horas. Aqui em Chicago, 2 horas da manhã. Aqui, né, em Londres, meia-noite, 8 horas. Em Leiden, aqui na Holanda, né, 1 hora da manhã, 9 horas, e assim sucessivamente, né? Cada lugar tem lá o seu horário e a sua duração de sono, um pouco dependente, né, da questão. E aí o cronotipo, quando a gente fala quem são os matutinos, os intermediários, né, e os vespertinos. Então, basicamente, o que a gente diz é que os indivíduos que são intermediários têm um conjunto de neurônios osciladores que são sensíveis à luz e outros que são sensíveis ao escuro, e que há um forte acoplamento entre os dois, e o horário de dormir vai ser um horário intermediário. Quando eu tenho, né, o vespertino, é que os números de neurônios que são sensíveis à luz são, né, menores ou menos eficientes do que os neurônios que são sensíveis ao escuro. Então, esses aqui predominam, isso faz com que haja um atraso no início do sono e de todos os ritmos circadianos, e o horário de dormir fica mais tarde, e o horário de acordar mais tarde, o ritmo de temperatura também atrasa, e etc. Então, a tendência é para cá. Já o matutino é o inverso, eu tenho mais neurônios sensíveis à luz, mais eficiente, com isso a tendência é responder mais à luz, então eu durmo mais cedo, acordo mais cedo e etc. Né? E aí a gente fez, né, um trabalho sugerindo que existia grupos que a gente chama bimodais, que eu tenho muitos neurônios sensíveis à luz, muitos neurônios sensíveis ao escuro, mas o acoplamento entre eles é frouxo. Então, faz que em determinados momentos o indivíduo se comporte como matutino, e em determinado momento ele se comporte como vespertino. Ou seja, um sujeito que diz, não, se for fazer uma prova, eu prefiro fazer pela manhã. Mas se for fazer uma atividade física, eu prefiro fazer à noite. Então, ele tem essa flexibilidade. Então, os bimodais são mais flexíveis. Isso, né, a gente propôs, né, aqui nesse artigo, né, uma classificação nova para o cronotipo, incluindo os bimodais. Esse aqui é o trabalho nosso, a figura, eu não vou detalhar aqui, mas essa figura ela mostra exatamente, né,
a flexibilidade dos bimodais, né? E isso aqui a gente publicou em 2010, né? 2 anos depois, esse grupo aqui da Alemanha, né, ele vai exatamente confirmar, né, essa nossa hipótese, né, publicando um trabalho dizendo que realmente, né, avaliando a população, né, da Alemanha, né, ele encontra também uma grande frequência dos bimodais. Aqui a gente trabalhou com aproximadamente 10 mil pessoas, eles trabalharam com a população da Alemanha de 12 mil pessoas e encontraram também os bimodais. E a outra coisa é que quando a gente fala da ritmicidade, né, então aqui eu tenho duas coisas, olha, aqui é a vigília e o sono, então aqui você tem vigília, aqui está dormindo, aqui é a frequência cardíaca, nos dois lugares, e aqui é a temperatura corporal. Então imagine, eu tenho um aumento da frequência cardíaca durante o dia, durante a noite ela cai, eu tenho uma maior temperatura durante o dia, durante a noite ela cai. Então imagine que esse experimento aqui, o indivíduo ficou privado de sono, não dormiu, certo? Então, a frequência cardíaca ainda era alta durante o dia, durante a noite, o indivíduo não dormiu, ficou privado, ficou lá fazendo alguma atividade, a frequência cardíaca também caiu, não caiu tanto como aqui. Do mesmo jeito, a temperatura. Então, isso mostra que essa queda aqui da frequência cardíaca e da temperatura, ela não é uma indução só do sono. O sono é importante também para que isso ocorra, mas mesmo na privação do sono, isso ocorre. Isso ocorre por quê? Porque o nosso relógio biológico, o nosso oscilador circadiano está fazendo isso. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, a gente viu aqui o quanto a ritmicidade é importante, mas também o sono também contribui, né, claro, com esse padrão. O que nós vamos fazer agora é olhar o que é o sono mesmo, mas o que é que ocorre em detalhes no sono. Como é que é a nosso cérebro enquanto nós estamos dormindo? E quais são as funções do sono? Para que serve? Por que nós temos que dormir? Por que os mamíferos dormem? Qual é a importância dele? Qual é a funcionalidade? Então, nós vamos agora dar uma parada nessa primeira etapa agora. Vamos fazer, né, um intervalo de 15 minutos, ok? E depois a gente volta para começar a neurobiologia do sono. Certo? John, Diga. teria como tirar uma dúvida, por favor? Sim. Ok, Só que eu tava Rafael, pensando- é só um minutinho. Vamos fazer, tá certo, 20 minutos, tá? São 9h40, 10 horas em ponto de volta, certo? Diga. Diga, Heitor. Calma. Eu estava pensando assim, até que ponto, por exemplo, a noção consciente de tempo, por exemplo, você tem um relógio, olhar que horas são, isso pode, de certo modo, atuar como tipo um Zeitgeber também? Existe alguma pesquisa? Desculpe, Heitor, desculpe, eu não ouvi. Só repita, por favor. Se a noção consciente de tempo, por exemplo, saber, agora são 10 horas, agora está de dia, então é uma hora que eu tenho que ficar acordada, e depois, agora são 11 da noite, eu já devia estar indo dormir. Essa noção consciente, de algum jeito, ela pode também agir como tipo um Zeitgeber e afetar a modulação dos ritmos? Então, na verdade, assim, é possível a gente, eu vou fazer uma leitura da sua pergunta, é possível a gente, cognitivamente, voluntariamente, alterar o nosso relógio biológico? Mais ou menos seria isso. Certo, Heitor? Isso. Então, veja, né, por incrível que pareça, né, essa pergunta ela já foi importante, já fizeram um experimento com isso, e testaram e descobriram que sim. E talvez até você já tenha percebido que isso ocorre. Né? Então, o que eles fizeram foi o seguinte, né, levaram o pessoal para o laboratório, para dormir no laboratório. Tá? Então, assim, era um grupo, né, então foi dividido em 3 grupos. Né? Então, a pessoa ia dormir, né, meia-noite, né, mais ou menos era o horário lá que o pessoal dormia, aí ia dormir meia-noite. A um grupo foi dito para eles o seguinte, olha, você vai dormir até 8 horas. Então, quando chegar 8 horas, nós vamos lhe chamar. Então, ele estava dormindo, colocando o eletroencefalograma e medindo a temperatura e medindo, né, automaticamente, né, os níveis de cortisol. Certo?
Então, o que é que esse indivíduo, ele ia dormir exatamente no horário normal dele, dormir meia-noite e acordar às 8. Então, o que eles percebiam é que antes de 8 horas da manhã, que era o horário previsto para eles dormir, o cortisol se elevava, né? Lá pelas 6 horas da manhã, começava a se aumentar. Quando ele acordava às 8 horas, né, ele já tinha um nível de cortisol elevado. Mas o cortisol só ia se elevar depois das 6 horas, certo? Então, um outro grupo, né, eles fizeram o seguinte, né? Disseram, olha, você vai dormir, né? Só vai ser acordado às 9 horas. Então, esse grupo que você dizia isso, que só ia ser acordado às 9 horas, né, eles dormiam, como você estava medindo, quando chegava às 6 horas da manhã, o cortisol não elevava. Só ia se elevar depois de 8 horas, já próximo de 9 horas. E, por outro lado, um outro grupo, né, eles diziam o seguinte, olha, você vai ser acordado às 6 horas, você vai dormir só 6 horas. Então, o indivíduo dormia meia-noite, 6 horas ele era acordado. E o que se observava é que o nível de cortisol não começava a subir às 6 horas, logo na hora que ele acordava, mas começava a subir bem antes. 4h30, o nível de cortisol já estava subindo. E teve desse grupo, né, então eu tinha, né, o grupo do controle, o grupo que dormia pouco, que você dizia que ia dormir pouco, e um grupo que dormia longo, porque você dizia que ele ia ser acordado só mais tarde. Mas uma parte desse grupo que você dizia que ia dormir lá, né, às 9 horas, você acordava às 6 da manhã. E aí dizia, não, teve um problema aqui, nós tínhamos que lhe acordar. Nesse grupo, ele nunca teve, né, um aumento do cortisol antes de acordar. O aumento de cortisol só aconteceria, né, depois que ele acordou. Né? Então,